Você tem o caráter de uma pessoa que habita com Jesus? Oi, amados, tudo bom com vocês? Pega a xícara de chá que nosso bate-papo já vai começar. E eu tô sem xícara de chá. De novo, isso já virou marca do canal, né? O canal é chá, mas não significa que precisa ter chá, né? Talvez o chá possa ser o mover do Espírito Santo no meu e no seu coração. Mas vamos começar mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar a respeito de características de um cidadão que é do céu. Um cidadão que anda com Jesus. Um cidadão que realmente tem os frutos do Espírito. E não, a gente não vai ler Gálatas 5. Porque você já sabe, se você pensou. Mas é um gancho também, né? Porque a gente vai conversar hoje. Mas o que vamos conversar hoje está lá em Salmos 15. Então já pega a sua Bíblia aí. Se você não tiver com a sua Bíblia perto, você escuta aqui. Em Salmos 15, o que diz Mari em Salmos 15? Salmos 15 diz o seguinte: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça. De coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua. Não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo. Não sei que palavra é essa aqui, mas em outras traduções é tipo ao errado, ao injusto. Mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aqui, esse salmo de Davi, ele fala algumas características de uma pessoa que habita no santuário do Senhor. E ele está falando de habitação, a respeito da presença do Senhor, que realmente tem comunhão com o Senhor. Vocês sabem quando você tem aqueles amigos bem próximos, que você começa a ver as características do seu amigo sendo fluídas sobre você. Eu não sei sobre você, mas eu digo por mim. Eu tenho tantas características de pessoas que eu ando, das minhas amigas, né? E das pessoas que são próximas de mim, da minha família. E eu vejo assim, cara, como a gente habita no lugar, né? Habitar, no sentido de estar com aquela pessoa, de passar tempo com aquela pessoa, de conviver com aquela pessoa, de compartilhar a vida com aquela pessoa. Então você começa a pegar hábitos, você começa a falar, você começa a agir como você contemplou. E a mesma coisa, quando a gente passa tempo com o Senhor, a gente começa a contemplar Ele. Então, essas características aqui são uma prova de que você habita com Ele. A gente tinha falado a respeito de habitação um pouco em um vídeo que eu gravei aqui, esse aqui, o Salmo 91. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e aí quando terminar esse, você já corre lá e vai assistir. Que eu falei a respeito de que o Salmo 91, ele era uma promessa justamente para as pessoas que habitam com o Senhor, né? Que passam tempo com o Senhor, que vivem com o Senhor, que tem o Senhor como morada. E o Senhor habita em nós, a gente sabe disso por meio do Espírito Santo. E aqui, Davi dá algumas características que eu gostaria de destacar com vocês. Primeiro, ele fala assim: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. A gente sabe o como o Senhor se agrada de pessoas que são sinceras e que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Não é sobre a pessoa ser perfeita, não.
Até porque a gente não tem como alcançar um nível de perfeição aqui na Terra. Mas é sim a respeito de uma pessoa que o Senhor se agrada, uma pessoa sincera. Uma pessoa que realmente o busca com sinceridade. Que não é uma pessoa que simplesmente mostra para as outras pessoas. E não é, como a gente falou em outro vídeo aqui também, né? Se você não assistiu, assiste. Que é não ser, não aparente ser, seja. E o Senhor ama pessoas que são realmente sinceras, que confessam para Ele com sinceridade e que busca Ele com sinceridade. Então, uma das características de uma pessoa que habita é aquela que tem um coração aquebrantado, um coração que pratica justiça, um coração que vive com integridade, uma pessoa que é íntegra, que é inteira, que não tem falsidade nela. A segunda coisa que Davi fala nesse salmo é: o que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Gente, a língua. A língua. Eu também já gravei um vídeo falando sobre língua. Se você não assistiu, assiste. Vou deixar aqui na descrição. Vários vídeos aí pra vocês assistirem depois que acabar isso. Mas o Senhor odeia quando a gente usa a língua para machucar as pessoas, para magoar, para prejudicar de alguma maneira. Isso também está listado lá em Provérbios, se eu não me engano, a respeito dos pecados que o Senhor odeia. 7 pecados que o Senhor odeia. E um deles fala a respeito da língua, aquele que difama o próximo. A gente não pode ser instrumento de morte na vida das pessoas. A gente não pode ser veneno. E a gente é isso quando a gente usa a nossa língua para prejudicar o nosso próximo. Quando a gente usa a nossa língua para falar mal do nosso irmão. Quando usa a nossa língua para difamar o nosso irmão. E o Senhor não chama a gente para isso. E isso é uma característica de uma pessoa que não anda com o Senhor. Você vê aqueles que dizem que andam com o Senhor, mas que falam mal do irmão, que está prejudicando o irmão, que fala um monte de besteira. Já sabe que com o Senhor ele não habita. Vai ficar de olho. Até nós, às vezes, sutilmente, às vezes vamos fofocar alguma coisa do irmão. Então isso parece ser inocente. Mas o Senhor detesta e odeia. E isso cheira mal as narinas dele, né? E vamos para a terceira coisa. O que a seus olhos têm por desprezível ao repóbro. Não sei. Eu estou lendo na tradução da Ara. Então, se eu estiver falando errado, vocês me corrigem aí nos comentários. Mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O Senhor, ele é muito claro com o princípio de honra. E a gente deve sim honrar as pessoas. E não é a respeito de, tipo assim, considerar as pessoas como deuses, como algumas pessoas falam. Não. É honrar. O Senhor espera que a gente possa honrar. E isso a gente tem um primeiro mandamento com promessa que fala sobre honra, que é honrar os seus pais e as suas mães. Os seus pais e suas mães. Você tem vários pais e várias mães. Honre seu pai e sua mãe. Seu dia será um acrescentado aqui na terra. E aí o Senhor espera que a gente possa honrar as pessoas de maneira correta também. Às vezes a gente pega esse princípio da honra, mas, tipo, honra as pessoas erradas e desonra as pessoas corretas. E a gente tem que pedir discernimento ao Senhor para saber como aplicar esse princípio da honra da maneira correta. E também uma coisa que o Senhor espera de nós é a respeito de cumprirmos com nossa promessa. Se a gente falar algo, a gente tem que cumprir. Eu falei que eu iria pegar fulano de tal na escola, mas assim, aleatório. E aí, se eu falei, eu não vou pegar e minha amiga me convidou para sair no mesmo horário de buscar fulano de tal na escola. Então, eu vou sair com minha amiga ou eu vou honrar minha palavra e buscar fulano de tal na escola? Isso é uma coisa simples, boba, assim. Pode ser outras coisas que você deu sua palavra e precisa cumprir. O Senhor espera que nós possamos ser íntegros. E quando a gente não tiver como cumprir, a gente também falar.
É muito ruim quando alguém marca um compromisso com você e não explica, não vai, não faz nada, né? E o Senhor nos chama para sermos pessoas íntegras. Realmente a gente possa cumprir com o que falamos e o que não der pra gente cumprir, de certo modo, assim, aconteceu um imprevisto bem maior, a gente ser fiel também, chegar lá, explicar a situação, pedir desculpas se for necessário, enfim. E a última coisa é o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. E aqui fala a respeito de uma pessoa que não empresta dinheiro para benefício próprio, no sentido de, vou emprestar dinheiro, mas eu vou pedir 5 vezes mais aquilo que eu emprestei, vou jogar na cara daquela pessoa. A gente tem que sim ser pessoas bondosas. Se você tem para dar, se você tem para doar, se tem para emprestar, empreste. Mas não seja uma pessoa que é aquela que empresta e fala depois e conta para todo mundo. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Enfim, não precisa. Jesus nos chama para sermos pessoas completas, pessoas bondosas e pessoas que não têm falhas de caráter a respeito de que uma pessoa vai vir e vai simplesmente confiar. A gente tem que ser pessoas confiáveis. Cristão, pessoas que andam com Jesus, são pessoas confiáveis. Sabe? Aquele amigo, aquela amiga que as pessoas falam assim, cara, eu não tenho ninguém para confiar, mas aquela eu confio, porque aquela pessoa não há falha de caráter. Aquela pessoa não há dano de caráter. E o Senhor nos chama para isso. A gente não pode ser uma pessoa que não é confiável. Né? Deus não chama para isso. A gente tem que ser pessoas confiáveis. E eu repito muitas vezes, né? Deus não nos chama para isso. Deus não nos chama para isso. Mas a gente leu esse salmo e estudamos juntos. Se vocês têm mais ideias, né, mais coisas legais que o Senhor falou no coração de vocês, comenta aqui embaixo. Deixe ideias de vídeo também, para que a gente possa conversar juntos. Eu quero aprender mais com vocês. E quando eu faço esses vídeos aqui, a gente aprende juntos. Eu aprendo com vocês aprendem comigo. E a gente vai todo mundo sendo guiado pelo barco do Senhor. Amém? Eu peço para que, se esse vídeo te abençoe de alguma maneira, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, compartilha com um amigo, para que a gente possa cada dia mais crescer juntos. E esse foi o vídeo. Eu espero que assim, eu possa ter falado pro seu coração de alguma maneira. E eu quero deixar claro aqui que o que acabamos de ler não é uma lista para que você possa ser salvo. Não. Jesus já conquistou a salvação para mim e para você quando ele morreu na cruz por nós. Ele já nos deu esse presente maravilhoso. Todos nós somos salvos somente pela graça. Esse aqui é apenas as características de uma pessoa que foi salva pelo Senhor. Não precisamos fazer nada para ser salvos. Já fomos salvos. Mas quem foi salvo, com certeza tem as características de quem foi salvo. É porque se a gente continuasse da mesma maneira, do que Jesus nos salvou? Mas é isso. Eu vou orar para finalizar. E até o próximo vídeo. Senhor Deus Pai, obrigado por esse momento. Pedimos para que o Senhor possa fazer com que nós venhamos habitar, Senhor, habitar na tua santa casa e fazer com que a habitação do Senhor resplandeça sobre nossa vida com as nossas atitudes. Ajude-nos a sermos pessoas íntegras, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas também, Senhor, a quais não usa a nossa língua para defamar ou falar mal de ninguém. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo nos ajude. Beijo, amados, e até a próxima.